servindo a Deus, só porque nós somos servos de Deus, tão somente por conta disso. Então observe aqui, analisando o texto bíblico que nós acabamos de ler, o reinado de Roboão, nós sabemos que durou 17 anos. E esses 17 anos de reinado de Roboão foi palco de muitos conflitos e também de muitos milagres. E eu posso até dizer que os milagres foram muito maiores do que os conflitos, né? E você vai entender ao decorrer da mensagem porque eu digo enfaticamente que os milagres são muito maiores do que os conflitos. Então o reinado de Roboão, 17 anos, foi um palco de muitos conflitos e muitos milagres. A restauração do reino de Jeroboão, né, depois que dividiu, né, eram 12 tribos, e agora ele ficou apenas com 2 tribos, 10 tribos foram para o norte, e Israel se dividiu, reino norte e reino sul. Roboão teve o seu reino dividido, literalmente dividido, né? E ficando com a menor parte. Mas os textos bíblicos enfatizam que a restauração do reino nas mãos de Jeroboão foi de uma maneira tão milagrosa, mas tão milagrosa, tão incrível, que em 3 anos, o reino de Judá, cujo rei era Roboão, já havia sido totalmente transformado. Deus operou de uma maneira gigantesca, né, prosperando o reino de Judá, reino do sul. Então, por isso que eu digo que foi palco de muito mais milagres do que de conflitos, né? Então, aquele imediato de Deus na vida de Roboão, aquele imediato de Deus em restaurar o reino de Roboão, é que nos deixa maravilhado. Agora eu quero que você pare comigo e pense, talvez tenha sido justamente esse imediato de Deus que tenha provocado no povo uma certa autoconfiança, porque assim, quando nós alcançamos algo de Deus, que esse algo nos custou muitos sacrifícios, a gente acostuma valorizar mais. Agora, quando nós conseguimos algo do Senhor que é facilmente nós conseguimos, o ser humano ele acostuma a não valorizar a ponto, não valorizar de tal modo. Então, Deus restaura o reino de Roboão, que havia sido dividido. Em 3 anos, Deus faz com que a nação prospere, enviando de todos os lados, e em 3 anos o reinado de Roboão estava totalmente restaurado, estabelecido e muito próspero, né? Bendito seja o nome do Senhor. Deus então opera de uma maneira grandiosa, de uma maneira gloriosa na vida daquele povo, né? E ao invés deles reconhecerem os privilégios que estavam tendo da parte de Deus, ao invés deles se regozijarem e reconhecerem os privilégios, não, eles começam a se tornar autoconfiantes, né? É muito fácil para nós, depois que chegamos em um patamar, a gente acaba se tornando autoconfiantes em determinadas coisas. Eu quero fazer você pensar e não se esqueça que tudo aquilo que você alcançou de Deus. Não se esqueça que tudo aquilo que você tem foi de Deus que você alcançou. Ah, pastor, mas de repente Deus fez algo grandioso na minha vida. Glória a Deus por você, glória a Deus pelas vitórias que o Senhor tem dado a você. Mas não esqueça de guardar isso, né? Nunca, jamais despreze com autoconfiança os privilégios que Deus tem dado a você. Porque tudo isso que nós conseguimos é privilégios vindo da parte de Deus. E não tem como a gente medir isso, porque Deus é Deus. Aleluia. Os privilégios que nós alcançamos dele é tão somente por sua graça, não é porque nós merecemos. Judá merecia? Não. Roboão merecia? Não. Mas Deus resolveu fazer de uma maneira milagrosa, aquela nação prosperar em 3 anos. Tão somente 3 anos eles estavam totalmente restaurados daquela divisão. Agora veja bem, a cegueira espiritual veio logo, tão somente
Os textos bíblicos revelam que a cegueira espiritual daquele povo veio de encontro a eles depois de um tempo, e não foi muito tempo, porque o reinado de Roboão durou apenas 17 anos. Então foram 3 anos, eles foram totalmente restabelecidos e restaurados em 3 anos. Então de 15 menos 3 já cai para 14. Vamos dizer assim que em cerca de 10 anos, o povo já não mais enxergava e reconhecia Deus. O povo já não mais sabia discernir os privilégios que eles tinham em porque estavam servindo a Deus. Então nós vamos entender aqui os textos bíblicos revelando, né, que eles deixaram de enxergar que tinham muitos privilégios em Deus, que não estavam sendo reconhecidos. E isso desencadeou muitas coisas que nos servem de exemplo. Então veja bem, quando eles resolvem virar as costas para Deus, os textos revelam, Deus diz através do profeta Semaías, dizendo para eles assim: eu também virei as costas para vocês. Então veja bem, Deus até certo limite suportou ou tolerou eles terem virado as costas para ele. Mas isso tudo depois de Deus ter feito com que todos eles prosperassem. Mas agora diz o texto bíblico que Deus tão somente vira as costas para ele. E Deus usa o profeta para dizer para eles assim: tão somente porque vocês viraram as costas para mim, então eu virei também as costas para vocês. Aí Deus começa a revelar no texto, né, algumas coisas que nós podemos perder porque nós deixamos de viver os privilégios que Deus tem nos dado. Então veja bem, versículos 2 e 3 enfatiza que o privilégio que nós temos diante de Deus afasta os inimigos. Então veja bem, só porque você serve a Deus, Deus afasta o inimigo de perto de você. Olha o que diz o versículo 2 e 3. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. No ano quinto do rei Roboão. Olha, eu vou corrigir aqui. 5 anos, ou seja, em 3 anos, Deus restaurou eles. E agora 5 anos, irmãos, passou 2 anos, o povo já esqueceu. Né? Já esqueceu e virou as costas para Deus. Aí, como consequência disso, diz o texto bíblico: no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Eram 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. É interessante nós analisarmos aqui. Esse texto nos faz entender que os inimigos só não nos destrói porque Deus está nos guardando. Esse texto nos faz entender os privilégios que nós temos porque nós servimos a Deus. Os privilégios que nós temos de ter os inimigos afastados de nossas vidas. Então o texto nos revela que, porque Roboão, a nação de Judá, estava servindo ao Senhor, Deus estava mantendo os inimigos afastados. Mas agora, 5 anos depois, eles viraram as costas para Deus e não reconheciam mais os privilégios que tinham diante de Deus. Olha o que diz o texto aqui. A expressão do texto assim: era inumeráveis a quantidade de gente que vinha com ele, com Sisaque, do Egito. Era tanta gente que veio agora contra Jerusalém, tomou todas as cidades fortificadas e chegou até Jerusalém, que não teve como eles contar a quantidade de pessoas, porque Sisaque, além dele vir com o exército dele do Egito, ainda veio com a ajuda dos líbios, dos suquitas e dos etíopes. Então, observe que Deus, ele é tremendo. O Senhor deixa muito claro aqui, era inumerável a quantidade de pessoas. Isso indica que Deus estava querendo mostrar para eles a quantidade de inimigos que queria derrotá-los. E era tão grande que não dava nem para numerar.
mas eles eram mantidos afastados deles porque eles estavam servindo a Deus. Eles deixarem de servir a Deus, aí os inimigos vieram tudo com sede para poder destruí-los. Naqueles dias eles tiveram ciência de que os inimigos eram muitos mais poderosos do que eles e que eles estavam apenas gozando de privilégios de Deus, de já não terem sido destruídos por aqueles inimigos. Irmão, entenda uma coisa. Sabe por que o inimigo não destruiu a sua vida e nem a minha? É porque nós, eu e você, gozamos de privilégios em Deus. Amém. O Senhor tem guardado a nossa vida, entenda isso. É o Senhor que tem nos guardado. Aleluia. Se Deus abrir os nossos, se o Senhor abrisse os teus olhos e os meus, para nós enxergarmos ao nosso derredor a quantidade dos inimigos que estão furiosos, querendo nos destruir. Mas como nós não enxergamos, o que é que nós fazemos? Ignoramos os privilégios que nós temos em Deus. Entenda uma coisa, você só está vivo porque o Senhor tem guardado você. Glória a Deus. Do contrário, os inimigos já teriam nos destruído. Então, quando Deus permite que o Egito, com a ajuda de outros povos, né, líbios, suquitas e etíopes, quando Deus permite que aqueles inimigos cerquem, tomem todas as cidades fortificadas de Judá e entrem, invadem Jerusalém, toma tudo, Deus estava dizendo para Roboão assim, olha, vocês estavam sendo guardados por mim, por isso que vocês ainda existiam. E agora, porque vocês viraram as costas para mim, agora vocês vão entender. Quem vira as costas para mim fica sem a minha proteção. Você entendeu? Diga amém. Então presta bem atenção. O inimigo já teria te engolido aí na sua casa, mas Deus tem guardado você. Glorifique a Ele. Aleluia. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor tem guardado a sua vida, guardado a sua casa, guardado a sua família. Todas as cidades fortificadas foram tomadas, minando todo o poder de defesa que Roboão tinha, que o povo tinha. Deus havia tirado os privilégios dele. Qual era o privilégio ali? Nesse ponto, era de serem guardados por Deus. Então Deus resolve tirar. Meu irmão, se Deus resolver tirar a mão dele de te guardar, não vai sobrar nada de você nem de mim. Então eu preciso ser grato a Deus todos os dias. Aleluia. Você precisa ser grato ao Senhor todos os dias, porque existe, porque o Senhor tem cuidado de você. Olha ao teu redor. Aleluia. Quem é você? Quem somos nós? E o Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós estamos gozando de privilégios em Deus só porque nós servimos a Deus. É porque nós servimos tudo certinho? Não, porque é impossível, nós somos seres humanos. Não conseguimos fazer tudo certinho, mas é pelos simples fatos de nós fazermos menção do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque fazemos menção do nome, porque servimos, porque nos esforçamos a cada dia. Estamos ali com um compromisso firmado, nos esforçando, porque fazemos isso. Deus mantém os privilégios sobre as nossas vidas. E aí o inimigo não consegue ter acesso a você, porque Deus tem guardado você. Então abra o seu coração, glorifique ao Senhor, porque o Senhor é que tem dado a você esses privilégios. É por isso que você não foi atingido pelo inimigo. É por isso que eu não fui atingido. É por isso que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Glória a Deus. No versículo 4, ele mostra, aponta os privilégios que nós temos em Deus, que nos garante a segurança. O versículo 4 diz assim: tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Observe isso. Não havia mais como escapar, porque, como diz o texto, a quantidade de gente não podia contar os inimigos, não podia aparecer o inimigo de todos os lados. Não dava para contar a quantidade de inimigo que existia. E aí o texto diz assim, olha, o texto enfatiza, versículo 4, os privilégios que nós temos em Deus, porque nós servimos a Ele, e esses privilégios nos garantem segurança.
Glória a Deus. Nós estamos seguros em Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Nós estamos seguros em Deus, sim. Porque será que tem pessoas que não conseguem agradecer a Deus e reconhecer isso? Meu irmão, entenda, nós temos segurança em Deus, só porque nós servimos a Ele. O versículo 4 enfatiza isso. Não havia mais como escapar. O conflito já havia chegado em Jerusalém. Jerusalém já havia sido tomada, as cidades já haviam sido as cidades fortificadas também já haviam sido tomadas. O privilégio que garantia, os privilégios que garantia que nenhum inimigo chegasse a esse ponto, chegasse, invadisse Jerusalém, tomasse as cidades fortificadas, os privilégios Deus tirou. Então, quando Deus tira os privilégios dele, o inimigo vai sem dó, sem piedade, com sede de vingança, sede de destruição. Os inimigos vão inúmeros dele, incontáveis. Os inimigos vão, entram nas cidades, tomam as cidades fortificadas e tomam Jerusalém. Eu quero que você entenda que quando o texto diz tomaram as cidades fortificadas e tomaram Jerusalém, é porque houve muito sangue, é porque houve muita morte, houve muita matança, houve muita destruição, houve muito clamor, muito grito de gemidos. Eu quero que você entenda que aqui, nesse momento, aqui na ênfase, no ápice da guerra, não adiantava mais muita coisa. Os inimigos já tinham cercado, e o inimigo ele quer uma brecha só. Se você der uma brecha, se você abrir uma porta, ele vai entrar, ele vai querer destruir a sua vida. Então, por isso que nós precisamos estar atentos, é por isso que nós, o tempo todo, temos que ter um compromisso firmado com Deus. É verdade. E esse compromisso que nos manterá diante de Deus é para nunca, jamais desanimarmos em servi-lo, em fazer a sua obra, porque nós estamos gozando de privilégios em Deus. Aleluia! Então, como nós estamos gozando de privilégios em Deus, temos que fazer esforço, sim. Temos que nos esforçar-se, sim. Temos que arrancar de nós, sei lá, eu estou sem força, pastor, mas vai lá dentro de você, ainda sobrou um pouquinho. Por isso que você pode caminhar, andar, enxergar e etc. Ainda sobrou um pouquinho. Pega esse pouquinho aí, levanta a tua mão para o alto, levanta a bandeira, dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor, porque essa pouca força que eu tenho, que você tem, nos garantirá os privilégios em Deus. Aleluia! E vai manter a tua vida guardada por Deus. Vai manter a tua casa guardada por Deus. Ah, meu irmão, entenda uma coisa, se Deus tirar a proteção, a guarda dele de nossa casa, o inimigo não vai demorar para chegar destruindo tudo. Então aqui, quando o texto diz assim que já havia chegado até Jerusalém, milhares e milhares de pessoas já haviam se tornado cadáveres. As ruas de Jerusalém, todos os pastos, as ruas, a circunvizinhança, todo lugar estava morte, tinha destruição, né? E agora o povo, Deus usa o profeta para dizer para eles assim, porque vocês viraram as costas para mim, porque vocês tão rapidamente viraram as costas para mim e não souberam reconhecer os privilégios que tinha em mim. Agora Deus tira os privilégios e o inimigo vem rapidamente. Tão rápido aquele povo se afastou de Deus. 5 anos, irmão. Misericórdia. Tão rápido eles se afastaram de Deus. E agora vem, então, sofrendo as consequências, porque Deus havia tirado os privilégios. A cidade seria destruída. Jerusalém ia ser destruída por aquela intervenção. Somente se Deus mudasse de ideia. Se Deus voltasse atrás, aí sim, poderia ter uma chance para Jerusalém. Mas aqui, Jerusalém iria ser destruída se o Senhor não mudasse de ideia. Nós não podemos esquecer os privilégios que temos, porque o Senhor nos tem guardado. Se não for ao Senhor, os inimigos já teriam nos destruído. Eu quero que você pare para pensar e você entenda que ao invés de você ficar aí
parado, cabisbaixo, resmungando e murmurando pelos cantos, resmungando e murmurando pelos teus pensamentos. Começa a olhar para o céu, fecha os teus olhos, esqueça das tuas dificuldades e procura enxergar os privilégios que você tem em Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Imagine que Deus tirasse a proteção dele sobre a tua vida um dia, como ele fez com Jerusalém. Os inimigos veio rapidamente e furiosamente. Então Deus tira a proteção, o inimigo logo surge. Então glorifique a Deus, meu irmão. O Senhor tem guardado você. O Senhor está cuidando de você todos os dias. O Senhor tem poupado a tua vida. O Senhor tem poupado a tua casa. O Senhor tem dado vitória a você. Aleluia. Por isso que você está aí de pé. Então levante os olhos para os céus e exalte e glorifique ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O texto, versículo 5, ele nos faz entender que os privilégios que nós temos em Deus nos garante os cuidados de Deus. Olha o que diz o versículo 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes, olha isso aqui, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Olha só, Deus está revelando nesse texto que só porque nós servimos a Ele, nós temos o privilégio de ser cuidados, ter o cuidado dEle. O versículo diz, Deus então apresenta a sua queixa através do profeta. Olha isso. Através do profeta, eu posso imaginar, eu vou conjecturar para você entender. Quando Jerusalém é tomada, que milhares e milhares de mortes, gritos e pavores para todo lado. O rei com os seus oficiais, com os seus príncipes, lá numa sala real, num pátio guardado, mais seguro, um lugar onde demorava um pouco mais dos homens chegarem, né? E eles ali reunidos, reclamando, falando de Deus, e cadê Deus, não sei o quê. Então Deus envia o profeta Micaías àquele cenário, o profeta Semaías. Aleluia. E o profeta Semaías vai até eles e diz assim, Deus lança a sua queixa, Deus diz assim, ó, vós me deixastes a mim, por isso eu vos deixei na mão de Sisaque. Isso aqui fica muito claro, irmãos. Fica muito claro que Deus lança as suas queixas diante daquele povo. Ó, Deus então lança as suas queixas, e as queixas de Deus, aleluia, de maneira que Deus, fica muito claro, né, que o Senhor, lançando as suas queixas, ele enfaticamente, ele afirma para o povo, o mouse travou aqui, enfaticamente ele afirma para o povo que o povo estava tendo o privilégio de ter o cuidado, mas nenhum do povo, eles não estavam reconhecendo o cuidado que tinha. Então observe que isso conosco, muitas das vezes, acontece conosco. Nós estamos tendo cuidado, nós estamos sendo guardados, mas ainda assim ficamos pelos cantos, reclamando, gemendo por nada. Meu irmão, deixa eu falar aqui mais o meu baianês. Para de reclamar de barriga cheia, porque você está reclamando de barriga cheia. Olha só o teu redor. Olha o teu redor, se 1000 não tem caído ao teu lado e 10.000 não tem caído à tua direita. Mas o Senhor está guardando Aleluia. Você, o Senhor está guardando a nossa vida. Glória Será que você não pode arrancar um pouquinho aí no fundo, arrancar um pouquinho para poder agradecer a Deus e glorificar o nome do Senhor? Glória é isso que o Senhor faz através do profeta Semaías. Deus vai lá no meio deles, diz o texto assim, ó, então, e veio Semaías, o profeta, foi Deus que mandou. Veio Semaías, o profeta, a Roboão, ao rei, e aos príncipes de Judá. Deus vai lá no meio deles e vai dizer, vocês estão reclamando de quê? Vocês me deixaram. Então eu vos entreguei na mão de Sisaque, rei do Egito.
Então observe que fica muito claro que por que Deus estava guardando eles? Porque eles estavam servindo a Deus. Por que Deus havia deixado eles? Porque eles haviam deixado a Deus. Então toda ação gera uma reação. Você já percebeu que todo o tempo nós demonstramos ingratidão, nós demonstramos sinais negativos para Deus. Imagine se Deus pagasse com a mesma moeda todos os sinais negativos que nós fazemos para Ele. É que Deus é tão grande na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, que Ele não paga com a mesma moeda para nós, ainda que nós merecemos. Mas aqui, ó, eu entendo que aqui eles esbanjaram dessa ingratidão, eles esbanjaram em um nível tão alto que em 5 anos já estavam totalmente com as costas viradas para meu irmão. O que é isso? É muita ingratidão. Em 5 anos eles já nem lembravam mais de cultuar a Deus. Sabe quando você vai deixando hoje, deixa amanhã, vai deixando, vai esticando, vai esticando? 5 anos eles não mais, ó. Isso é ciência. Se você deixar de servir a Deus por 21 dias, se você deixar de cultuar a Deus por 21 dias, isso é ciência. Sua mente já não vai sentir mais aquela falta, você entende? E aí você vai se afastando mais de Deus. Então Deus é assim, quanto mais você busca, você o encontra. Aleluia. Então nós precisamos sermos despertados com esta palavra. Não podemos fazer como o filho pródigo, né? Não podemos de maneira nenhuma fazer como o filho pródigo. Por que eu estou falando, referindo-me ao filho pródigo? O filho pródigo estava lá na casa do seu pai, desfrutando de todos os privilégios, proteção, cuidados do pai, proteção do pai, privilégio do pai, todos os cuidados do pai, da riqueza do pai, ele estava ali usufruindo. Mas ele era ingrato. Ele estava ali, mas ele não sabia agradecer, reconhecer e entender os privilégios que ele tinha. Ele só foi entender quando ele foi comer junto com os porcos. Aí ele foi cair em si, diz a Bíblia. Ele foi cair em si, que na casa do pai ele tinha tudo e não sabia. Ei, abre o seu coração. Em nome de Jesus, se volte para Deus. Porque você tem desfrutado, assim como eu, de muitos privilégios em Deus. E não sabemos reconhecer esses privilégios. Eu espero que esta palavra venha te trazer um despertamento. Nós não podemos deixar, né, o Senhor e confiar nos nossos próprios recursos, porque os nossos recursos são falíveis. Somente Deus é infalível. Entenda, pastor, mas eu tenho muito dinheiro, sabe, pastor? Eu fiz uma poupança, né? Eu estou com bastante dinheiro. Meu irmão, entenda uma coisa. Todos os nossos recursos pessoais, por maiores que sejam, são falíveis. São falíveis. Os únicos recursos que não são falíveis são os recursos em Deus. Amém? Os nossos recursos em Deus não são falíveis. Glória a Deus, porque o Senhor é infalível. Então, versículo 7, ele enfatiza que o nosso privilégio em Deus nos garante misericórdia da parte dele. Olha o que diz o versículo de número 7. São os privilégios que nós temos em Deus. Versículo 7 diz assim: vendo, pois, o Senhor que se humilharam, olha isso, como é tremendo isso. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam-se e não os destruirei. Antes, em breve, será no futuro, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Isso aqui tem coisas tremendas aqui que eu quero compartilhar um pouco com você aqui. Para que você entenda que os privilégios que nós temos em Deus nos garante a misericórdia de Deus. Olha a expressão do texto no versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam-se. O que é que eu entendo aqui? Semaías, eu vou conjecturar. Semaías vai até eles, no meio deles, fala para eles, lança as queixas de Deus. Olha, vocês me deixaram.
porque vocês me deixaram, eu também estou virando as costas para você. E automaticamente o profeta vira as costas e sai do meio deles e vai embora. E aí depois de um tempo, sei lá, algumas horas, o texto diz que lá, enquanto o profeta vira as costas e sai, eles se humilham. Glória a Deus. Eles se lançam no chão. Aleluia. O rei e os seus príncipes, eles se lançam no chão naquele cenário, enquanto lá fora, estava Jerusalém sendo destruída, atacada, mortes para todo lado, destruição para todo lado. O rei e os seus príncipes estavam ali naquela casa guardada, naquele cenário guardado. Eles estavam ali, com a cara no pó, gemendo, pedindo a Deus, se humilhando, diz o texto. Eles estavam se humilhando, por quê? Porque agora eles sabiam que estavam gozando de privilégios em Deus, mas não sabiam reconhecer. E agora o que resta fazer? Apelar pela misericórdia de Deus e para ver se Deus volta novamente e socorre eles. Então, eles agora caem no chão mesmo. Imagine isso comigo. O rei agora se lança no chão junto com seus príncipes e começa a gritar, a chorar, a pedir a Deus. Ali fica por terra as forças do homem, ali fica por terra as divisas do homem, ali fica por terra a posição social do homem, ali fica por terra as possibilidades do homem, ali fica falível todos os recursos humanos, ali são falíveis todas as possibilidades e recursos humanos, porque ali só Deus para dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Só Deus para dar uma vitória. Eu quero fazer você pensar. Ali Deus estava fazendo com que eles pensassem, se arrependessem, que eles só existiam porque Deus estava guardando eles, porque eles gozavam de privilégios em Deus, porque os inimigos já teriam engolido eles se Deus não tivesse com a mão sobre a vida deles. Então entenda, isso está acontecendo comigo e com você. Isso está acontecendo. Meu irmão, pelo amor de Deus, depois dessa mensagem, se lança no chão, pede a misericórdia de Deus, peça perdão para Ele, peça perdão para que o Deus de misericórdia se volte, estenda a mão sobre a tua vida e te perdoe, te receba, te restaure, te renove e te dê vitória. Quem sabe na tua vida, né? Quem sabe alguém que está me ouvindo ministrar a poderosa palavra de Deus. Quem sabe alguém já está vivendo esse cenário já de destruição ao redor e você fica lá achando, reclamando. Não, meu irmão, olha aí onde você parou. Olha onde você parou, se volta novamente, se arrependa de onde você caiu, se volta de onde você parou e peça a graça e a misericórdia do Senhor. Aleluia. Porque quem sabe o Senhor não vai te levantar novamente, vai te perdoar e vai te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus diz para Semaías assim, olha, volta lá. Semaías já não estava mais lá. Deus manda Semaías, volta lá porque eles se humilharam. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus usa o profeta, volta lá profeta, e diz para ele, porque eles se humilharam. Olha que coisa linda. Quem sabe o profeta saiu dali chorando. Quem sabe o profeta sai dali impactado, né? E lá fora começa a ver aquele terror de guerra. E o profeta volta, Deus fala para ele assim, volta lá porque eles se humilharam. Eu quero dizer para você que se você se humilhar hoje, o Senhor vai se voltar a socorrer. Se você se humilhar hoje, o Senhor vai se voltar a te dar o socorro que você precisa. Você precisa do socorro de Deus. E se você se humilhar e reconhecer, o Senhor vai se voltar para te socorrer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Deus diz assim, olha, não, vai lá e diz para eles, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro.
É tão interessante aqui que Deus vai lá e diz para eles, olha, eu não vou destruir vocês agora. Eu vou, em breve, dar o socorro para vocês. Deus estava dizendo para eles assim, olha, vocês não vão morrer agora. Eu ainda vou dar um pouco mais de tempo para vocês. É interessante que quando nós observamos o alerta aqui, diz que a intenção de Deus era de destruir ele. Irmãos, isso é muito sério. Deus diz assim, não os destruirei. Quando ele pede para o profeta voltar porque eles se humilharam, Deus diz assim, através do profeta, não os destruirei. Isso deixa muito claro que a intenção de Deus era os destruir. Você entende o que eu estou dizendo? Então, a situação da apostasia de Israel, de Judá, em 5 anos, a situação foi tão intensa que Deus resolveu destruir eles. Quando Deus disse, não os destruirei, significa que Deus havia tomado a atitude de destruí-los. Mas eles se arrependem no momento exato. Ei, quem sabe hoje não é o momento exato para você se arrepender e sair dessa situação. Quem sabe hoje, eu tenho certeza que o Senhor preparou esse momento desta palavra poderosa para vir um impacto sobre a tua vida, para você se arrepender. Entenda, você tem vivido assim como eu, privilégios em Deus. Glorifique ao Senhor por isso. Aleluia. Porque o Senhor, se o Senhor tirar a mão de sobre a tua vida, você vai ser destruído. E a intenção de Deus era o quê? Entregá-los nas mãos dos inimigos para que fossem destruídos. Mas Deus disse para ele assim, ó, não os destruirei. Em breve lhes darei o socorro. Sabe o que é que Deus fez? Deixou eles passarem aqueles dias de aflição, mas eles não morreram, porque o Senhor lhes poupou a vida, né? Então o que que Deus faz? Deus somente, como percebeu, viu que eles se humilharam, Deus então, depois de muita humilhação da parte de todos eles, Deus novamente concede a eles os privilégios, só que agora com algumas restrições. Veja bem, a vida deles foram poupadas daquela guerra? Foi, mas agora, todos os tesouros foram levados, eles não tinham mais aquela glória das riquezas que eles se exaltaram por causa disso, eles não eram mais ricos como eles eram, porque eles se exaltaram por causa disso. Então Deus começou a podar algumas coisas dele, Deus tomou eles de volta, poupou a vida deles, mas Deus agora tirou muitas coisas deles que precisaram ser podadas por Deus para que eles se mantivessem no nível e na dimensão que Deus quiser. Aleluia. Você entende o que eu estou dizendo? Então, às vezes, Deus age conosco assim, porque Deus não mudou, irmãos. Deus continua sendo o mesmo. Bendito Glória seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes, para nós nos mantermos na presença de Deus, é necessário que haja muitas perdas em nossas vidas. Porque você acha que tem muitas pessoas que era uma coisa e hoje precisou perder muitas coisas para poder se manter na presença de Deus? Porque as muitas coisas que tinha dava muitos privilégios e dava muitas possibilidades para ele ou ela. E aí o que é que o ser humano faz? Como de fato, esquece, abandona Deus e vai gozar dos privilégios que ultrapassam os limites de Deus. Eu quero com esta palavra fazer você lembrar que existem limites para mim e para você. Não tente esbanjar de tudo aqui nesta vida, tá? Porque o que Deus tem para nós é muito mais glorioso do que o que este mundo pode oferecer. Não queira esbanjar, não queira conhecer tudo neste mundo. Tem muita coisa, eu posso dizer assim, a maioria das coisas que este mundo oferece
não precisa nem você conhecer, ou é melhor que você nem conheça, porque vai estragar a sua vida espiritual. Então veja bem, essa palavra sirva de um alerta para a tua vida, de um elevo espiritual para a tua vida. Aleluia. Você está gozando de privilégios em Deus. São inúmeros, são incontáveis os inimigos ao redor que quer destruir você. Tá bom? Se você sair da presença de Deus, esses inimigos chegarão de imediato para destruir a sua vida. Assim foi com Judá. Eles viraram as costas para Deus, logo os inimigos apareceram. E eles não puderam nem contar. Os textos dizem, são incontáveis os inimigos que estavam agora invadindo e tomaram absolutamente tudo. E eles agora, as autoridades, os reis, os príncipes, estavam agora encurralados em um local, o lugar mais seguro do palácio. Eles estavam lá encurralados. E tiveram que reconhecer, tiveram que clamar, tiveram que pedir a misericórdia. E Deus, como é bondoso, estendeu a mão sobre eles. Aleluia. Aleluia. Para poder lhes restaurar novamente. Mas isso custou para cada um deles um preço a pagar. Glória a Deus. Escapa-te por tua vida, seja avivado com esta palavra. Amém, Jesus. Seja renovado Glória com a esta Deus. palavra. Receba um avivamento Glória a de Jesus. Deus sobre a tua vida Louvado com seja esta Deus. palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você precisa Glória a Jesus. voltar para a casa do Pai, se você precisa se reconciliar com Deus, se Aleluia. manifeste, nós queremos orar por você. Glória a Nós Deus. queremos fazer menção a você. Se você quiser que nós oremos para que você seja recebido na presença de Deus, nos braços do Pai. Se você quiser fazer parte Glória da a nossa Jesus. igreja, da nossa comunidade, nós estaremos aí remotamente, aqueles que estão mais longe, nós estaremos abençoando a tua vida, te dando a assistência espiritual que você precisa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você só precisa dar um sinal para a gente, Glória né? a Pastor, eu Deus. quero, pastor, eu preciso, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer parte da comunidade, eu quero abençoar o ministério de vocês, a vida de vocês. O Senhor, Aleluia. com certeza, estará retribuindo e manifestando a sua graça gloriosamente sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você quer assim fazer, nos procure em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar. Nós vamos orar a Deus. Mas antes de orar por vocês, por cada um de vocês, eu quero avisá-los que no próximo domingo é a nossa Santa Ceia. Você pode participar conosco aí online, aí da sua casa, você pode participar conosco. Nós iremos fazer a nossa Santa Ceia aqui online. E como ainda nós não estamos com o nosso templo ainda finalizado, estamos com algumas dificuldades, são financeiras, para poder continuar. Estamos fazendo campanha para a compra das cadeiras. Inclusive, se algum de vocês aqui quiser doar uma cadeira, né, doar um, outro doar outra, fique à vontade, né? E nós estamos numa campanha para comprarmos cadeira para a nossa igreja, tá bom? Estamos precisando